Olá, hoje vamos falar da farmacologia no sistema respiratório. Então, assim, o que a gente tem que entender um pouquinho, antes de falar dos fármacos, relembrar das funções do sistema respiratório e os mecanismos de defesa. Então, assim, as doenças relacionadas ao trato respiratório, sem dúvida, ela vai ser uma de alta incidência, assim, na clínica veterinária, de várias espécies. Então, sempre ela tem que ter, assim, uma atenção maior no que se refere ao uso dos medicamentos apropriado para cada situação. A etiologia, ela pode ser variada, então ela pode ser de origem infecciosa, parasitária, alérgica ou multifatorial, além também de anatômica, mas aí não cabe medicamentos, sim cirurgias. Então, é fundamental para o pleno êxito do tratamento, o diagnóstico correto, obviamente, combater o agente agressor, se for infeccioso, por exemplo, fazer uma cultura para identificar qual bactéria que está agindo, para não haver risco de resistência ao antibiótico, tá? Tudo isso para melhorar, né, aliviar o desconforto respiratório, melhorar a troca gasosa e aí melhorar, né, e promover um bem-estar do paciente. Então, assim, as funções. Oxigenação sanguínea, como vocês sabem, regulação do CO2, né, do dióxido de carbono, que essa eliminação do CO2 e essa regulação é que vai causar a manutenção do pH sanguíneo, porque vocês vão ver, ou já viram, né, na bioquímica, por exemplo, que o dióxido de carbono, ele é um meio acidificante. Então, se o animal está respirando menos, vamos dizer assim, e aí acumula CO2, ele faz com que o animal acidifique o sangue, e aí causa uma acidose respiratória. Então, a função do sistema respiratório para a manutenção do pH sanguíneo é muito importante. Vocês vão ver na anestésio como é importante para o bem-estar do animal, por exemplo, durante uma anestesia, e também em algumas doenças que podem estar causando isso, não só a doença respiratória que reduz a quantidade de CO2, ou até aumenta a quantidade, né, de eliminação de CO2, aí faz com que fique o meio básico. E também da termorregulação, tá? Então, ele causa o aumento, vocês sabem, né? Porque, por exemplo, quando o animal está correndo no calor, o que ele faz? Aumenta o respiratório. Ali é para tentar fazer, né, o corpo fazendo a termorregulação, porque subiu demais a temperatura, então ele está tentando baixar um pouquinho na termorregulação, tá? E aí o que acontece também é reduzir um pouquinho o respiratório para tentar dar uma aquecida. Anatomia, então a gente pode falar que é sistema respiratório superior e também tem o inferior, tá? Então é composto, né, todos esses que estão aqui, né, epiglode, laringe, traqueia, esôfago, esôfago não, tá, gente? Faringe, seio frontal, tá, a língua, o palato, os pálatos, e aí vem a parte pulmonar, né? Então, epiglote, laringe, traqueia, os brônquios, a ave brônquia, tá? Os alvéolos, são todos, faz parte, né, do sistema respiratório, da anatomia do sistema respiratório. Então, independente da causa, tá? Se uma inflamação ou uma obstrução, vai apresentar ao animal sinais clínicos. Daí pode ter uma tosse, um espirro, espirros invertidos, corrimento nasal, engasgos, respiração ruidosa, tá? Aumento da frequência respiratória, aumento ou diminuição da profundidade respiratória, que é bastante importante também a gente observar, letargia e intolerância a exercícios
porque ele não consegue captar, né, muito oxigênio, então ele começa a ficar mais assim, intolerante a exercício, não consegue fazer tantos exercícios. Então, a maioria desses transtornos respiratórios, eles vão causar esses sinais. Pode ser todos os sinais simultaneamente, pode ser um. Então, vai depender, lógico, né, da causa. E aí tem os mecanismos também de defesa, que é para, né, que vai ser um sinal também do que pode estar ocorrendo. Então, assim, eu tenho o aparelho mucociliar, né, que é formado, né, que vai formar o muco, que é para capturar as substâncias, e os cílios, que é para transporte do muco. Então, assim, a gente tem que entender um pouquinho, vou falar rapidamente, porque depois, quando a gente for falar de expectorantes, eu vou falar de novo isso, para vocês entenderem melhor. Mas o sistema, né, mucociliar, ele é um importante no processo de defesa dos pulmões. Porque assim, né, o ar, tá, quando, após penetrar no sistema respiratório superior, né, que é delimitado ali pela borda inferior da cartilagem cricoide, vai atingir a traqueia, já filtrado e umidificado. Então, na porção inferior, vai existir importantes sistemas de defesa, dos quais salientam-se o sistema mucociliar e o reflexo da tosse. Aí, esse sistema mucociliar, ele vai ser responsável pela movimentação de fluidos, que seria o muco, os quais eles são produzidos pelas células caliciformes e glândulas brônquicas, tá? Então, diariamente vai ser produzido uma determinada quantidade de muco, tá certo? Que, em condições normais, sem nenhuma alteração, 95% dela é água e 5% é carboidrato, lipídios, materiais inorgânicos, imunoglobulinas, enzimas e algumas outras proteínas. Então, esse muco, ele vai ser empurrado para a glote através de movimentos rápidos e sincrônicos dos cílios, tá? Então, os cílios que vai causar, é por isso que estão os dois ali. E aí, durante o trajeto, né, que vai estar fazendo ali a umidificação e a proteção, vai chegar, né, durante o trajeto, o muco, ele vai ser absorvido pela mucosa. Então, chega até a glote apenas cerca de 10% dessa quantidade toda. E aí, quando chega na glote, 10% dessa quantidade vai ser deglutida de novo. E aí, o que acontece nas patologias é que vai ter uma secreção excessiva do muco. Aí, o muco pode ficar mais viscoso, porque lembra lá da composição que eu falei deles, né? Então, pode ter mudança na composição, e aí faz com que ele fique mais viscoso. Também pode ocorrer mudança na proporção da água, tá? E aí, né, então aí vai mudar, aí acaba virando aquele catarro ou esputo que fala. Então, a gente vai falar mais à frente. Então, é bastante importante a questão do aparelho mucociliar, entender, para poder entender o que eu vou usar de fármaco, certo? O sistema fagocítico mononuclear também. Então, vai haver os macrófagos alveolares, os macrófagos pulmonares intravasculares, que também eu vou falar disso mais à frente, tá? Quando for falar do uso dos fármacos. Então, indícios, vamos voltar lá. O animal pode ter, né, sintomas e os sinais: dispneia inspiratória e expiratória, intolerância ao exercício, ruídos respiratórios anormais, espirros e o corrimento nasal. E aí vamos falar, né, dos medicamentos que nós vamos utilizar, tá? Só voltando um pouquinho, que é importante mencionar também, antes da gente falar dos fármacos, vou voltar aqui. A
Isso é para entender o que os fármacos que eu vou... O alarme tocou aqui, né? Para entender os fármacos que eu vou estar utilizando de acordo com a doença, né? Lógico que a gente não vai ficar falando muito da doença que vocês vão ver lá na clínica, mas o que muda também, né, que pode ser um diferencial para a escolha do meu fármaco, é o diâmetro da via aérea, tá? Porque o que acontece? A gente precisa de um diâmetro para o ar, a quantidade de ar entrar, ser suficiente, né, para fazer as trocas gasosas lá. E o que acontece que há duas mensagens clínicas importantes quando o animal está, né, com alguma alteração. Por exemplo, a diminuição do diâmetro das vias aéreas resulta em aumento da velocidade do fluxo de ar. Isto, por sua vez, causa uma queda da pressão das vias aéreas, e aí reduz a quantidade lá de O2. Pequenas alterações das vias aéreas resultam em enormes alterações na quantidade de ar que pode atravessar aquela via aérea. Aí o que acontece? As alterações, as doenças respiratórias, elas vão causar um estreitamento da via aérea. Como? Por edema. Então, assim, por edema, pela quantidade de muco. Então, vocês acham que esse gato aí, essa foto, esse ranho todo aqui, tá entrando a quantidade certa de oxigênio necessário? Tá eliminando a quantidade necessária de CO2? Então, provavelmente não, tá? E infiltrados celulares também ocorrem. Então, volumes normais de ar costumam não ser capazes de fluir facilmente a cada respiração. E aí pode entrar, né, o corpo em colapso por causa disso. Então, a gente tem que reduzir também, não só, né, os mucos, as secreções, mas também pensar, né, dependendo do caso, do edema, que pode estar ocasionando a doença que o animal está apresentando, certo? E aí vamos, então, para a classificação dos medicamentos. Então, nós vamos ter medicamentos expectorantes, antitussígenos, broncodilatadores e os descongestionantes. Aqui vão causar o quê? Alívio dos sintomas. Né? Então, cada um desses aí, dependendo do caso, né, que vai utilizar, mas pode também fazer umas associações, né, de vários, para alívio dos sintomas. Outros medicamentos, tá, anti-inflamatórios, antagonistas do receptor de cistenileucotrienos e outros estimulantes da respiração, tá? Vão ser mais para tratar a doença em si. Aí, por que a gente utiliza fármacos que podem ser só para alívio dos sintomas? A gente pode também fazer um alívio dos sintomas, mas, por exemplo, um antibiótico, né, se for uma doença infecciosa, tá? Mas tem algumas alterações que elas têm a vida, né, da doença, vamos dizer assim. Então, há algumas alterações respiratórias que a gente sabe que vai durar 7 dias, por exemplo. Mas durante esses 7 dias, o animal tosse bastante, né? Então, assim, é um sintoma ruim, dá até dor no tórax de tanto tossir, tá? Mas a gente sabe que vai durar pouco. Então, só precisa dar um antitussígeno, porque para aliviar os sintomas, já que sabe-se que vai passar aquele quadro, tá? Então, vamos falar desse expectorante. Então, como eu havia falado, né? Então, o expectorante aumenta a quantidade de secreção, diminui a viscosidade, e diminui a eliminação, como eu falei para vocês, do sistema mucociliar, o normal, né? Que o movimento do muco até a glote, aí depois chegar na glote vai ter a deglutição, o muco é 95% de água e 5% é de debris, né? Que eu falei também para você, carboidratos, lipídios, material inorgânico, e imunoglobulinas, enzimas e outras proteínas. E aí, desse daí, a mucosa vai absorvendo durante a passagem, mas só 10% é deglutido, né? Então, há uma reabsorção, 10%
desse muco, tá? Em condições patológicas, pode haver um aumento da secreção, né, excessiva do muco, ou a mucosa vai mudar de composição, né? Mudança da composição. E aí pode haver também um aumento da viscosidade, que é o catarro. O que o anti-expectorante, o que o expectorante vai ocasionar é diminuir essa viscosidade, tá? Aí nós temos os expectorantes reflexos, os mucolíticos e os inalantes, tá? Os reflexos, eles vão atuar nas terminações vagais, nervosas vagais da faringe, no esôfago e até mesmo na mucosa gástrica. Então, vai levar ao aumento da produção do muco pelas células, em particular as células respiratórias, tá? Mucosa respiratória. Então, vai ter aumento das secreções salivar, nasal, lacrimal e da traqueobrônquica também. Então, vai ocasionar isso que vai, né, essa estimulação da produção, vai fazer uma limpeza, né, quando o catarro, quando já está com catarro, né, o muco já está viscoso. Então, a gente precisa de um desses para reduzir essa viscosidade, certo? Os mucolíticos, eles vão também diminuir a viscosidade das secreções pulmonares, facilitando a eliminação, certo? Eles têm uso relativamente recente na veterinária, sendo seus principais representantes a bromexina e a N-acetilcisteína. E daí nós temos também os inalantes, que os inalantes é mais usado em humanos, né, que fazem a inalação. Na veterinária é pouco usado, na medicina veterinária, tá? Mas alguns, eu já vi alguns casos que o animal não podia tomar nenhum reflexo, nenhum mucolítico, que se optou pela nebulização. Então, é a nebulização com solução fisiológica, né, de cloreto de sódio a 0,9%. Também a finalidade é fluidificar o catarro, diminuir a viscosidade e eliminar, né? Então, há também outros inalantes que pode ser usado, mas na veterinária ela não é empregado, né? Não é tão indicado. Então, os expectorantes reflexos. Eles vão, né, como eu falei, o aumento da produção de muco pelas células. Então, a estimulação de terminações nervosas vagais, então vai ter estimulação faríngea, esôfago, mucosa gástrica, e aí vai causar esse aumento das secreções para facilitar a eliminação. Nós temos, dentro dos expectorantes reflexos, o iodeto de potássio, a gaifenesina e a IPECA. Vamos falar do iodeto de potássio. Então, o nome comercial, iodepol. O período de latência, então, pela via oral, é de 15 a 30 minutos, e ele garante um aumento de 150% das secreções. Porém, quando administrado via oral, ele pode causar náusea e vômito por ocasionar irritação gástrica. Não pode ser usado em animais produtores de leite, porque ele tem eliminação pelo leite, tá? E quando se utiliza por mais de 3 semanas, ele pode ocasionar um quadro de hipotireoidismo no animal. Também não deve ser utilizado em animais prenhas, porque ele atravessa a barreira placentária, tá? Então não pode ser utilizado. Tá? E quando ele atravessa a barreira placentária,
ele pode produzir uma disfunção da tireoide fetal. A guaifenesina, tá? Que é o xarope Vick, e também pode causar irritante, né, da mucosa gástrica, tá? Ele não é tão, a gente não utiliza tanto na veterinária esses xaropes, né? Não se utiliza tanto em pequenos animais, pior em grandes animais. Ele também é irritante, né? A mucosa, como os iodetos. Pouco sabe sobre sua farmacocinética até hoje, mas acredita-se que já comece a atuar logo após a absorção e tem um efeito assim de 4 a 6 horas. A gaifenesina em pacientes com distúrbios de coagulação ou com úlceras gastrointestinal não está indicado o seu uso, porque ele diminui a adesividade plaquetária. E também ele não é indicado em gatos. Então, ele pode diminuir, né, pode causar distúrbios de coagulação. E no gato, ele se transforma, se converte, ele é derivado do creosoto, que não vai ser indicado no gato porque causa uma estimulação do sistema nervoso, tá? Além de debilidade no coração e danos no fígado. Então, no gato, é contraindicado. O IPECA, né? O IPECA, ela é obtida através da raiz ou rizoma seco da planta Cephaelis ipecacuanha. Tá? Então, ele é um composto retirado dessa planta. Ele é utilizado em doses baixas. Quando a gente se utiliza em doses altas, ele tem um poder emético. A gente já falou do xarope de Ipeca, né? Mas ele não deve ser utilizado em pacientes cardíacos e idosos, que pode causar hipotensão, taquicardia e alterações do eletrocardiograma. Os mucolíticos. Então, os mucolíticos, como eu havia falado, vai diminuir a viscosidade das secreções pulmonares e facilitar a eliminação. Então, nós temos a bromexina e o N-acetilcisteína. A bromexina aumenta a função dos lisossomos, ou a função lisossômica, enzimas que vão elas hidrolisam as fibras de mucopolissacarídeos, e é dessa forma que ela aumenta a viscosidade. A bromexina, ela é boa também, porque ela causa esse aumento da hemoglobulinas, e ela vai formar essa broncodilatação pulmonar, que vai facilitar a eliminação do muco, tá? As doses indicadas de cães 1 mg por quilo pode ser intramuscular ou via oral, equino 0,25 a 1 mg por quilo, intramuscular ou via oral, e o bovino 0,2 a 0,5 mg por quilo, intramuscular ou via oral. E aí nós temos a N-acetilcisteína. Ela pode ser tanto pela via oral, por inalação ou aerosol. A concentração dela é de 20% e ela é associada sempre a isoprenalina, principalmente quando inalado ou por aerosol. Porque a N-acetilcisteína pode ocasionar broncoespasmos, tá? Ou broncoconstrição reflexa. E aí já associa com, né, a isoprenalina para se evitar esse broncoespasmos. A isoprenalina é um antagonista beta-adrenérgico, tá? Então evita quando a gente se utiliza junto.
Ela também, a N-acetilcisteína, ela também pode ser encontrada, gente, sob a forma de pó ou de xarope, tá? Mas aí tem que ter uma adequação da dose para diferentes espécies, né? Tamanho do animal, peso, e aí vai precisar, né? Ainda não tem tantos estudos específicos de cada espécie, tá? Ela é biotransformada em compostos que contêm enxofre, e aí não pode ser administrada em animais com problemas hepáticos. Tá? Então, hepatopatas não se utiliza. Ela também causa a inativação das penicilinas, tetraciclinas e o peróxido de hidrogênio. Então, se você está fazendo uma associação com antibiótico, com uma penicilina, por exemplo, ou a tetraciclina, não se pode utilizar, né, essas associações, esses dois juntos, porque vai inativar. Aí nós temos os inalantes. Então, a utilização é limitada na veterinária por causa do aparelho inalador e porque muitos podem ter o odor forte. Então, acaba atrapalhando a nossa utilização. Tá? Então, por exemplo, o animal está internado, tem que ter alguém para ficar segurando o paciente com a inalação, então é bem complicado. Quando quer passar para o tutor, dependendo do tutor, tá? Então pode fazer com, por exemplo, a solução fisiológica mesmo. Se o tutor está disposto, né, a ficar com o paciente, né, fazer bonitinho, então acaba passando. Aí nós temos a benzoína, que é também inalante, o óleo do eucalipto, a solução fisiológica, tá? O nebulizador para a solução fisiológica, ele tem que tem que liberar partículas de até no máximo 5 milímetros de micro, né? De diâmetro, para estes penetrarem nos bronquíolos menores. Tá? Então, não é de qualquer forma, né? Qualquer nebulizador que também pode estar usando. Tem o dióxido de carbono a 5%, que é um outro expectorante utilizado na inalação. Ele é principalmente quando há necessidade de remover secreções na parte inferior do trato respiratório, mas ele causa hiperemia da mucosa dos brônquios. Tá? Então, isso aí é uma desvantagem no uso. Tá? E aí ele pode diminuir a viscosidade do muco, facilitando a sua eliminação, e além disso, a gente produz movimentos respiratórios mais profundos e ativos. Tá? E aí facilita a excreção do catarro. Tá? E aí, geralmente, utiliza o dióxido de carbono a 5%. Então, os exemplos, né, de que pode fazer a inalação, então, dessa forma, mas aí tem que ficar segurando o paciente, tem que ter o conforto. Então, quando o animal está bem debilitado, ele fica. O problema é quando começa a melhorar, né? Então, já fica mais complicado manter. Tem essa forma aqui, que é bem mais difícil de manter, o animal ficar bem irritado, porque vai nebulização no olho, né? Então, é bem complicado. Tem as câmeras, né, de nebulização, que para o veterinário é mais tranquilo, porque a gente deixa o animal lá e não tem risco dele sair nem nada. Mas imagine também, né, para o animal, como é irritante, dependendo do que esteja ali. Se for solução fisiológica, ainda não é tanto, mas né, porque tem também nebulização no olho, né, então não é tão agradável. Dessa forma aqui, não é tão indicado, porque está indo mais para fora do que dentro. Mas dependendo do quadro do animal, essa forma aqui já facilita bastante, tá? Já diminui, já ajuda na eliminação do catarro. Em grandes animais,
Em grandes animais, por incrível que pareça, é mais tranquilo quando se tem, né, esses inalantes, de manter o animal com isso, né? Tá, mas aí o mais chique, né, um inalante mais apropriado. Certo? Então, como eu havia falado, eu vou fazer os vídeos curtos. Então, nós encerramos em expectorantes, porque eu acho que já deve ter dado 30 minutos. E aí, nos próximos serão, eu vou fazer um novo vídeo, tá bom? Tchau, até a próxima.